Olá, seja bem-vindo à segunda aula, onde nós vamos falar sobre produtos. Quais são os produtos gerados através da topografia com drones, através do mapeamento aéreo com drones e no que eles são utilizados. A ideia dessa aula é te dar uma noção geral de como que a topografia é utilizada em diversos segmentos da engenharia. Na aula passada, eu falei sobre mercados, então a gente falou sobre os números do mercado dos drones mundialmente, os números do Brasil e como que você pode atuar, tanto como profissional como empreendedor. Nessa aula a gente vai se aprofundar um pouco mais nas fases de um projeto de mapeamento aéreo com drones e quais são os produtos gerados no final desse projeto. Vamos lá? Bom, para quem não me conhece, meu nome é Manuel, eu sou engenheiro cartógrafo, formado aqui na Unesp de Presidente Prudente e tenho MBA em Gestão Estratégica na USP, sou professor de fotogrametria com drones na PUC no Paraná e fui eleita a personalidade do ano no mercado dos drones em 2016 pelo evento Drone Show Latin America. Eu sou sócio fundador da DroneEng, uma empresa especializada em mapeamento aéreo com drones. Nós ganhamos diversos prêmios de qualidade, no qual a gente tem muito orgulho e eu gostaria de compartilhar com vocês. Em 2017 a gente ganhou o prêmio Quality, no qual nós somos eleitos a referência do mercado. Em 2017, 2018 e 2019 também ganhamos o prêmio de qualidade pela ANSEC, que é a Agência Nacional de Empreendedorismo, Cultura e Comunicação, também de referência do mercado. E esse ano nós ganhamos um prêmio internacional de qualidade, no qual nós estamos muito felizes. E eu vou receber agora em novembro, em Foz do Iguaçu, e vou me reunir com mais 450 líderes da América Latina que também ganharam esse prêmio, onde a gente vai discutir sobre tecnologia, crescimento sustentável. Beleza? Mas vamos lá então agora para a aula. Na aula passada, a gente falou sobre os tipos de aeronaves, não vou me aprofundar muito mais aqui, no qual eu falei que existem dois tipos de aeronaves, tem as asas fixas e as aeronaves do tipo multirotor, tá? Cada um com as suas características, está descrito aqui na imagem. O objetivo dessa aula é falar um pouco do que? Das câmeras embarcadas, ou seja, dos sensores, já que nós vamos falar dos produtos. Então, os produtos gerados está diretamente linkado com as câmeras embarcadas. E o legal do mapeamento aéreo com drones é que você pode usar diversos tipos de câmeras, diversos tipos de sensores e com isso ter diversos tipos de produtos e aplicações. Vamos agora conhecer quais são as câmeras mais utilizadas no mercado. Aqui então, primeiramente, eu coloquei as câmeras do visível, tá? O que é visível? São as cores que nós conseguimos enxergar a olho nu, tá? A câmera do visível é a câmera RGB, que é a câmera colorida, que é essa câmera convencional que nós temos em nosso celular e nas câmeras convencionais. Aqui eu trouxe dois modelos, tá? Eu trouxe a câmera RGB do Mavic 2 Pro, que é do multirotor, e trouxe também uma câmera RGB Sony Alpha 6000, que é muito utilizada nas aeronaves do tipo asa fixa. Com esse tipo de câmera RGB, você consegue dados qualitativos do terreno, ou seja, é através dessas câmeras que nós utilizamos para gerar topografia do terreno e para gerar, por exemplo, análise do tipo distâncias, cálculo de coordenadas, áreas, perímetros, tudo isso é gerado através da câmera RGB. A câmera RGB ela é muito utilizada em topografia e a topografia em si é utilizada em diversas vertentes da engenharia, como a construção civil, como a mineração, na parte também ambiental, na parte da agricultura, porque você também precisa fazer topografia do terreno, dividir a área em talhões, fazer as curvas de nível para escoamento da água, ou seja, com essa câmera você consegue trabalhar praticamente em todos os nichos, tá, da engenharia e ela é a mais utilizada do mercado. Porém, existem outros sensores também que a gente fala que é além do visível, ou seja, que nós não conseguimos ver a olho nu as informações que ele captura. Vamos conhecer um pouco mais de sensores então? Aqui eu coloquei no invisível, que é, ou seja, invisível para nós, tá? Que nós não conseguimos ver a olho nu, que são basicamente os sensores que capturam dados na faixa do infravermelho próximo, do infravermelho, tá? E aí dentro desse conjunto, né, dentro desse foco de que basicamente você vai fazer análise, por exemplo, qualitativa, existem dois tipos de câmeras, tá? A modificada, que aqui eu coloquei um exemplo da Mapir, e também a multiespectral, que é a Red-Edge. Bom, nesse aspecto do invisível, os dados que você vai coletar são dados qualitativos, ou seja, eu quero mensurar a qualidade do meu alvo, do meu objeto de estudo, tá? Essas câmeras são bastante utilizadas no mercado de agricultura e meio ambiente, ok?
O que você precisa basicamente? Você precisa do dado do infravermelho próximo, para que então você consiga gerar índices de vegetação, como no caso do mais famoso, do NDVI, e através disso você começar a analisar se existe algum problema no plantio ou em uma vegetação. Dentro desse, vamos dizer assim, dessa caixa do invisível, existem vários tipos de sensores. Porém, eles se dividem em dois tipos. São as câmeras modificadas. O que são câmeras modificadas? Pega-se uma câmera RGB e substitui uma das bandas, então são RGB, são 3 bandas, tá? Vermelho, verde e azul. Geralmente o que faz? Substitui a banda azul, tá? Ou tem alguns que substituem a banda verde por a banda infravermelho. Então abre-se lá o sensor, tira lá uma divisãozinha que limita e ele vai começar agora a capturar dados na banda infravermelho próximo. Você de posse com a banda infravermelho próximo e com a banda vermelha, tem como você gerar, por exemplo, o NDVI, que é um dos índices de vegetação mais famosos aí do mercado, utilizado principalmente no mercado da agricultura, tá? Temos também outro tipo de sensor, que são os sensores multiespectrais. Qual que é a grande diferença? Enquanto na câmera modificada você tem apenas um sensor que captura 3 bandas, ou seja, vamos supor, o vermelho, o verde e o infravermelho próximo, todos entram pelo mesmo sensor. O que acontece? Essas bandas, umas contaminam as outras. Existe um ruído entre essas bandas porque as 3 entram pelo mesmo sensor, ok? O grande diferencial de uma câmera multiespectral é o que? Ela tem, por exemplo, 5 sensores, 5 lentes, e onde cada sensor desse captura apenas uma banda espectral, ou seja, o dado vem mais puro, mais limpo, ele não tem contaminação, ele não tem ruído. O que isso quer dizer? Que os dados, as análises são mais assertivas quando utilizado câmeras multiespectrais. Aqui no exemplo eu trouxe a câmera Micasense Red Edge, que é uma das mais utilizadas do mercado e uma das melhores dentro da categoria dela. Mas existem outras também, por exemplo a Parrot ou Parrot, né, depende aí da pronúncia, se é francês ou inglês, Sequoia, que ela também tem essa mesma finalidade, inclusive é do mesmo fabricante, tá? Porque a Parrot comprou a Micasense e lançaram esse produto junto. Então, dentro desse dado invisível, dados qualitativos, 2 tipos de câmeras modificadas e as câmeras multiespectrais. Coloquei também aqui outros, ou seja, outros tipos de sensores também utilizados no mercado. Então aqui eu coloquei o Gel MMS, que é um laser, tá? Que é um sensor ativo. E coloquei também a FLIR VUI Pro, que é um sensor termal, tá? Primeiramente vamos falar então dos lasers, ou LiDAR, né? O laser é um sensor ativo, qual que é a diferença dele? As câmeras convencionais, elas são sensores passivos, ou seja, ela precisa de uma exposição luminosa para que você consiga capturar a imagem, capturar os dados. Ou você vai ter uma luz ligada no ambiente, ou de repente colocar um flash na câmera, ou até mesmo uma luz natural que é o sol. Ou seja, eu preciso de uma luz externa para que eu consiga tirar essa imagem. O grande diferencial do laser é que ele produz o seu próprio feixe de luz, ou seja, ele é um sensor ativo, tá? E onde que ele é muito utilizado? A fotogrametria tem uma limitação. Por exemplo, se você for mapear uma área muito densa de vegetação, você não consegue informações embaixo das árvores. Por quê? Porque a câmera fotografa apenas a copa das árvores. Se você não tem informação do terreno, você não consegue filtrar essas árvores e gerar, por exemplo, o modelo digital do terreno, um MDT. De acordo com essa limitação é que surgem os lasers, porque como que ele tem um feixe de luz próprio, né, ativo, esse feixe passa entre as folhagens, toca o solo e volta. Depois fica mais fácil você filtrar e gerar, por exemplo, o modelo digital do terreno, beleza? Então essa é a finalidade do laser. Isso é utilizado em quê? É utilizado muito em regiões de mata densa e também, por exemplo, plantação de eucalipto. Quando o eucalipto está grande, então está fechando ali também é muito utilizado esse tipo de sensor, tá? Esse é um sensor que ele ainda é caro no mercado dos drones, muito porque a saída dele é muito baixa. Então, para as coisas ficarem mais baratas no mercado, tem que se vender muito, tá? Que você ganha aí na grande quantidade de vendas. Como o laser ele ainda não é tão popular, ele não é tão utilizado ainda, ele ainda acaba sendo caro. É por isso que dificilmente você consegue ver alguns produtos, algumas empresas que trabalham com esse tipo de sensor, tá? A não ser que seja especificamente quando tem, por exemplo, é uma empresa que é específica trabalhando com eucalipto, por exemplo. Ou eu, particularmente, já conheci, institutos de pesquisa que tem esse tipo de sensores também, tá?
Um outro tipo de sensor que eu coloquei aqui é a FLIR Pro, que é um sensor termal. O que é o sensor termal? Ele vai capturar a temperatura dos objetos, tá? Então, por exemplo, temperatura de pessoas, está tendo algum tipo de queimada ou de animais. Aonde é utilizado? Eu já vi utilização, por exemplo, em plantação de arroz, para mensurar a temperatura ali do arroz e com isso tomar decisão estratégica. Eu também já vi utilização em placas de solar, aquelas fazendas de placa solar, para você ver se tem algum problema. Também já vi utilização em linhas de transmissão, para ver se está tendo algum problema ali de aquecimento e tal, para direcionar ali as equipes para fazer as análises, tá? Essas são algumas das utilizações que eu já vi no mercado, tá? Mas basicamente é isso. Você vê também, por exemplo, inspeção de caldeiras, para ver como está a temperatura ali, se tem algum problema ou não. Esses são os tipos de aplicações maiores que eu já vi no mercado, mas o objetivo sempre é você mensurar a temperatura do objeto, ok? Bom, agora que vocês já conheceram os sensores, vamos conhecer então as fases de um projeto de mapeamento aéreo, beleza? Basicamente, o projeto de mapeamento aéreo, ele se resume em 3 grandes etapas. Primeiro, planejamento de voo, onde você vai analisar a sua área de interesse e planejar a rota que o drone vai voar automaticamente lá em campo. O voo propriamente dito, onde você vai montar todo o sistema e vai coletar as imagens ou os dados, por exemplo, no caso de um laser. E depois em escritório, onde você vai receber essas imagens e os dados de campo e vai processar essas imagens e gerar os produtos finais para posteriormente gerar soluções para o mercado de engenharia, tá? Então essas são as 3 principais fases de um projeto de mapeamento aéreo. Bom, agora a gente vai falar um pouco sobre os tipos de sensores. Eu já acabei falando ali, né? Mas aqui eu deixei um pouco mais visível para vocês. Então aqui no RGB, câmera colorida convencional, dados quantitativos, que eu já comentei, topografia do terreno. O que é possível? Cálculo de área, perímetro, volume, etc. Planejamento de logística e também cadastramento. Eu não tinha falado da parte de cadastramento, que é essa parte que tem como objetivo prefeituras, órgãos públicos, que é cadastrar, fazer um mapeamento cadastral, cadastrar postes, cadastrar boca de lobo, iluminação, também fazer, por exemplo, a parte de cadastramento de imóveis, regularização fundiária, cálculo de IPTU, tudo isso é feito com sensor RGB colorido convencional, beleza? E quais são os produtos gerados através dessa câmera, né? Então, como que ele é o mais utilizado, eu trouxe aqui quais são os produtos cartográficos gerados através das imagens coloridas, RGB. Bom, o principal produto gerado é o mosaico de ortofoto, que basicamente é uma imagem georreferenciada, e no qual você consegue fazer mensurações planimétricas, ou seja, no espaço 2D, e é o principal produto gerado no mapeamento aéreo com drones. Então, o que é o mosaico de ortofoto? Quando você faz um planejamento, né, quando você faz um projeto, dependendo do tamanho da área desse projeto, você vai tirar uma quantidade X de fotos. Então, vamos supor que você fez um mapeamento de uma área e tirou 1000 fotos. O que é o mosaico de ortofotos? Primeiro vai gerar a ortofoto, que é a foto corrigida da variação do relevo ali, onde você vai ter uma mesma escala. E depois vai ser feito o quê? Essas imagens vão ser mosaicadas, ou seja, essas 1000 imagens vão se transformar numa única imagem, compreendendo toda a área de interesse do voo. Então no final você vai ter lá uma imagem referenciada com muitos e muitos gigas, dependendo do tamanho da área que você mapeou. E o que é uma imagem referenciada? Se você der bastante zoom numa imagem, você vai ver aqueles quadradinhos que nós chamamos de pixel. Quando eu digo uma imagem referenciada, quer dizer que cada pixel da imagem em questão possui uma coordenada conhecida no terreno. Quais são essas coordenadas? Espaço 2D, X e Y, beleza? Bom, um outro produto gerado é o modelo digital da superfície. O que é isso? É um modelo tridimensional do terreno, ele é gerado automaticamente no processamento de imagens, tá? E você consegue fazer medições plano e altimétricas. Agora você já consegue trabalhar no espaço 3D, ou seja, agora eu tenho as informações de altura, de altitude, tá? Para que é utilizado? Principalmente para cálculo de alturas e volume, tá? Então o modelo digital de superfície basicamente é um modelo tridimensional do terreno. Eu sempre faço a analogia que é você trazer o terreno para dentro do escritório, tá? E para que você utiliza ele? Principalmente para fazer, por exemplo, cálculo de volume de pilhas, de minério, de dejeitos ou de qualquer tipo de coisa. Para você fazer cálculo de altura, de prédios, de árvores, calcular volume de copa de árvores, ou seja, ele é mais voltado para você trabalhar com os dados altimétricos, beleza? Um outro produto
É o modelo digital do terreno, que também é um modelo tridimensional do terreno. Você também consegue fazer medições plano e altimétricas 3D. E ele é usado como primitivo em projetos de engenharia. Para você fazer, por exemplo, corte a aterro, para você fazer o projeto de engenharia em si, você sempre vai trabalhar com esse dado. Qual que é a diferença entre o modelo digital de superfície e o modelo digital do terreno? Ó, dá uma olhada aqui. É a mesma área. Aqui nós temos o modelo digital de superfície e aqui o modelo digital do terreno. Qual que é a diferença deles? Ó, o modelo digital de superfície, ele compreende todos os objetos acima do solo. Por exemplo, aqui no canto é o carro da equipe, você tem todas as árvores, se tivesse casas, as casas seriam aqui representadas. Já o modelo digital do terreno, repara que não tem árvores, não tem mais o carro da equipe lá, por quê? Porque é feita uma filtragem desses objetos, interpolados os pontos e feito apenas a superfície do terreno. Quando você faz, por exemplo, a topografia em solo, você já gera o modelo digital do terreno direto. Por quê? Porque você não vai lá em cima de uma árvore coletar ponta, em cima de uma casa. Você faz apenas o terreno. No caso da fotogrametria, tem que ser gerado primeiro o modelo digital de superfície, que ele é automaticamente gerado, aí filtra-se esses dados através de um algoritmo computacional, ok? E aí então você tem o modelo digital do terreno, e é esse produto aqui que é utilizado em projetos de engenharia, principalmente construção civil, você vai utilizar esse tipo de produto aqui, beleza? Um próximo produto são as curvas de nível, tá? Que também é um modelo tridimensional do terreno, porém representado em um sistema 2D, tá? Porque tem como eu plotar essas curvas de nível numa planta topográfica, por exemplo. Ela tem a mesma finalidade do MDT, porém é um dado mais leve e também menos detalhado. Antigamente se utilizava-se muito as curvas de nível, ou seja, eu pegava as curvas de nível, colocava num programa, um AutoCAD lá da vida, e fazia uma interpolação e gerava a superfície, o modelo digital do terreno. Na fotogrametria, você já gera esse modelo digital do terreno e já trabalha com essa nuvem de pontos direto, tá? Então hoje já não se usa muito as curvas de nível, apenas para fazer representação cartográfica em planta topográfica, impressa, tá? Trabalhando com dados digitais, você vai trabalhar diretamente com o modelo digital do terreno, com a nuvem de pontos, tudo bem? Então vamos lá, um outro produto bastante utilizado no mercado, que eu coloquei ele do além do visível, né? É o Near Infrared, ou seja, derivado do inglês, o infravermelho próximo. Que pode ser, como eu falei lá anteriormente, câmera convertida ou multiespectral. Você vai fazer análises qualitativas, tá? Principalmente, por exemplo, saúde da vegetação, cálculo de biomassa e diversos relatórios ambientais, tá? Através dessas imagens, que ela é realmente assim, ó, vermelha mesmo, essa é uma imagem infravermelho, vai ser processada, gerado um mosaico de ortofoto. Aí você vai ter o mosaico de ortofoto na banda vermelho e na banda infravermelho próximo. E aí o que você vai fazer? Vai fazer os índices de vegetação, que nada mais são que uma operação aritmética, matemática entre essas bandas, tá? Aí vai gerar, por exemplo, lá o índice de vegetação, o NDVI, que eu trouxe aqui, ó. Então, isso aqui, por exemplo, é um NDVI, um índice de vegetação na área, aonde aqui, nas regiões em vermelho, são as áreas que estão tendo algum tipo de problema. Nas regiões verdes são onde está legal, tipo, o plantio está saudável. E as regiões amarelas é onde está estressada. Então, na hora de você tomar a decisão, por exemplo, lá na agricultura, em vez de você passar defensivo na área inteira, você vai somente na onde está tendo problema. Então, como que funciona esse tipo de dados? No primeiro momento, você não sabe qual é o problema. Você está olhando ali e fala, ó, tá tendo um problema aqui. Ok, mas qual? Aí o que você tem que fazer? De posse desse mapa, eu sei as regiões do meu plantio onde está tendo um problema, eu marco essas regiões ali com um ponto de GPS e vou até essas regiões fazer o quê? Fazer uma análise. Análise do solo, uma análise foliar e descobrir a causa do problema. A partir do momento que eu descobrir a causa, eu vou tomar uma devida ação. Então, por exemplo, fiz lá a análise e descobri que está faltando nitrogênio nessas áreas. Vou lá e vou fazer uma aplicação de nitrogênio. Passado um certo tempo, sei lá, 40 dias, eu faço novamente um voo, gero o índice de vegetação e verifico se nessas regiões onde foram aplicados nitrogênio, se houve uma melhora ou não. Ou seja, essas manchas aqui diminuíram, elas aumentaram, permaneceram o mesmo, e a partir disso eu vou fazendo análise, acompanhando toda a evolução do plantio. Qual que é o grande diferencial aqui? Você tira essa análise de feeling que tem do agrônomo, de pegar, por exemplo, lá uma caminhonete e ficar andando de forma aleatória no plantio. Se ele viu alguma coisa, ele para. Então, o que ele viu está visível aos olhos.
Quando você tem, por exemplo, um dado na banda infravermelho, ele está analisando a estrutura celular da planta. Então, muitas vezes, isso nem chegou na parte foliar. E você já sabe que está tendo algum tipo de problema. Ou seja, então o agrônomo ali nem ia conseguir ver que está tendo um problema. E, basicamente, em vez de ele ir no campo de forma aleatória, andando todo o plantio, ele sabe exatamente onde ele tem que visitar. Então, você tira essa questão do feeling e traz mais dados estatísticos. E, com isso, acaba sendo mais assertivo as tomadas de decisões e também mais produtivo e mais lucrativo. Beleza? Bom, aqui eu trouxe um exemplo de dados de laser. Então aqui é uma nuvem de pontos, tá? Repara que ali no meio é uma linha de transmissão e ali tem, muito possivelmente, eucalipto, tá? É só para vocês verem ali, ó, que você consegue ter dados do terreno também ali embaixo. É usado em área de vegetação densa, como eu falei, gera uma nuvem de pontos e possibilita a geração do MDT nessas áreas de região densas, beleza? Um próximo produto que eu trouxe aqui foi do exemplo citado lá atrás, que é de uma câmara termal, tá? Então eu trouxe aqui uma área que está tendo um incêndio, então repara ali, ó, onde está o fogo, aonde estão os bombeiros, para você entender que nas regiões ali amarela, vermelha, são as regiões onde estão mais quentes, tá? E a região roxa ali são as áreas mais frias. Então o objetivo é mensura a temperatura dos objetos, é usado na agricultura e também para inspeção e monitoramento de diversas finalidades ali, tá? Então esses são os principais sensores, quais são os produtos que eles geram e as suas principais aplicações, tá? A questão é o seguinte, mais importante do que o seu drone e o sensor é a metodologia que você vai utilizar. É muito comum as pessoas nos procurarem aqui na DroneEngine ou me procurar assim, Manuel, eu preciso de um drone para agricultura, eu preciso de um drone para isso. E as pessoas acreditam que o drone em si, ele é o seu negócio. Porém, o drone, ele é apenas uma ferramenta de captura de dados. Você precisa saber, primeiro, qual que é o objetivo do seu mapeamento, para que você quer esse mapeamento, qual o problema você vai resolver. Feito isso, você tem que saber como capturar os dados, como processar, como gerar os produtos cartográficos e como interpretar esses produtos e gerar solução para o seu mercado. Como eu disse ali no final, por exemplo, através da topografia eu vou fazer um loteamento. Através da topografia eu vou fazer, por exemplo, um estudo de traçado para uma rodovia. Ou seja, você está interpretando esses dados, está modificando esses dados e gerando uma solução final, beleza? Mas é muito importante entender que o drone, ele é uma ferramenta, uma tecnologia de captura de dados, tá? É muito importante você ter uma metodologia correta para conseguir gerar produtos precisos que possam ser utilizados no mercado da engenharia, tá? Bom, quando você tem uma metodologia, fez todo esse projeto, aí você começa a trabalhar com esses dados e é muito importante você saber um conceito de geoprocessamento que eu vou trazer para você agora. Em 1958, teve uma epidemia de cólera em Londres e várias pessoas morrendo. E o Dr. Snow, que era o médico responsável da época, ele não sabia o porquê que essas pessoas estavam morrendo, né? E aí ele teve um insight. Naquele tempo, acreditava que as doenças eram transmitidas pelo ar, tá? Então, se uma pessoa, o leproso, estava doente, ele não podia sair de casa porque ele ia contaminar as outras pessoas pelo ar. Então, acreditava-se que o que estaria matando as pessoas eram transmitido pelo ar. E o Dr. Snow fez o seguinte, ele teve um insight. Ele pegou um mapa da região central de Londres e começou a fazer uma cruzinha ali na onde as pessoas morriam. Então, tipo, ó, a pessoa morreu, ele ia fazendo. O que ele notou? Ele notou uma grande concentração de cruzinhas em determinada região. O que ele fez? Pegou a equipe dele e falou, cara, vamos visitar aquela região para ver o porquê tantas pessoas estão morrendo ali. Chegou lá nessa região, ele notou que tinha um poço de água em céu aberto. E aí ele teve um outro insight, falou, cara, se a gente lacrar esse poço e ver o que acontece? Naquele momento ele não sabia, ele teve uma hipótese. Aí o que ele fez? Foi lá e mandou lacrar o poço. E ele começou a perceber que os índices de mortes começaram a diminuir, ou seja, as pessoas começaram a diminuir de morrer naquela região. Então qual que foi o insight dele? Bom, o que quer que seja que está matando as pessoas está sendo transmitido pela água, porque quando lacrou o poço as pessoas pararam de morrer. Então, ao invés dele ficar pesquisando aleatoriamente, o que ele fez? Vamos estudar a água. Então, eles começaram a estudar a água e descobriram a vacina para a cólera e erradicaram a cólera em Londres. Parece que não tem muito noção esse exemplo, mas eu vou trazer para você aqui o que o Dr. Snow fez. Ele poderia ter analisado esses dados de diversas formas. Por exemplo, analisaram de forma alfanumérica, quantas pessoas morrem por dia, por semana ou por mês. Muito possivelmente, ele não ia achar a causa do problema e também a solução. Ele poderia ter pego esses dados e tabulado eles, ou seja, colocado numa tabela. Quantas pessoas estão morrendo, por bairro e tudo mais. Muito possivelmente, ele também não ia achar a resolução do problema.
Somente quando ele espacializou, o que é isso? Ele distribuiu o problema, os dados num mapa, foi quando ele conseguiu analisar os principais conceitos de geoprocessamento, que são localização, distribuição, concentração e análise temporal. Ou seja, o que ele fez? Primeiro ele viu uma grande concentração num dado, ele viu a localização, ele foi até lá, fez uma determinada ação e fez o quê? Uma análise temporal, ou seja, daqui a determinado tempo, melhorou, piorou ou não. Trazendo um exemplo para os dias atuais, lembra do exemplo que eu dei lá da agricultura? É a mesma coisa, você faz lá um voo, gera o índice de vegetação, vê as regiões onde estão tendo problema, visita essas regiões, porque você viu lá onde a região tem mais problema, então você vai na região maior, porque se você solucionar o maior problema, dá maior lucro, né, dá maior resultado. Então você vai até lá e faz análises. Análise do solo, análise da planta e tudo mais. Depois que você aplicou a solução, que lá no exemplo eu falei de nitrogênio, você faz o quê? Uma análise temporal. Ou seja, daqui a 40 dias, melhorou, piorou ou ficou na mesma? Então, isso é o quê? Isso é um conceito, isso é uma metodologia. O que eu quero trazer aqui para você de exemplo é que em 1858 o Dr. Snow não tinha drones. Porém, com a metodologia, com o conceito de geoprocessamento, ele conseguiu solucionar um problema. Então, eu quero dizer para você que a metodologia ela é muito mais importante do que o drone em si. Se você tem um drone ruim e uma metodologia boa, você vai ter um projeto bom. Se você tem uma metodologia ruim e o melhor drone do mercado, você vai ter um projeto ruim, tá? Então, basicamente, como que se faz para adquirir metodologia? Estudando, capacitando, tá? E isso a DroneEng pode te ajudar, com certeza. Nós somos especialistas em mapeamento aéreo com drones, temos quase 8.000 alunos, ou seja, temos bastante casos validados ali das nossas metodologias, que utilizaram, que passaram por aqui, abriram seus negócios ou entraram em empresas e com certeza a gente pode te ajudar de alguma forma. Então, se você está pensando em entrar no mercado, nos procure, que nós temos a melhor capacitação para você, para o seu atual momento. Tudo bem? Eu agradeço mais uma vez pela sua atenção e na próxima aula eu vou mostrar para vocês na prática como que você pega essas imagens do drone, como você processa e gera esses produtos cartográficos. Então vai ser uma aula totalmente prática, tá? Vai ser um processamento básico, porque não tem muito tempo para fazer um processamento completo, mas a minha intenção é que você veja como que você transforma apenas as imagens em produtos cartográficos e como que você consegue mensurar esses produtos. Vou fazer um exemplo de mensuração também, ok? Então eu aguardo você até a próxima aula. Até mais!